Olá, chamo José Carlos Canoa e vou falar-vos das grandes coleções camonianas. O primeiro tópico começa por ser catálogos de bibliotecas com coleções camonianas. Em 1913 sai a Lume em Lisboa a lista de alguns catálogos de bibliotecas públicas e particulares de livreiros e alfarrabistas da autoria de Martinho da Fonseca. Trata-se de um bibliógrafo, também ele colecionador de livros e publicista, que cofundou a Sociedade de Bibliófilos Barbosa Machado. Nos seus trabalhos encontram-se publicações que são aditamentos quer à Biblioteca Lusitana, de Barbosa Machado, quer ao Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio, Francisco da Silva e Brito Aranha. Falaremos adiante. Portanto, um sucessor do Barbosa Machado e do Inocêncio. Tendo redigido a bibliografia de José Agostinho Macedo e o catálogo resumido da preciosa coleção de manuscritos da Casa Cadaval, em 1915, é provavelmente mais conhecido pelo seu dicionário de pseudónimos. Todavia, venho aqui falar e destacar o seu estudo, a lista dos catálogos já referidos, que é um estudo bastante completo, no qual Martinho da Fonseca reforça os catálogos, sua importância bibliográfica, o título da introdução, e a sua importância para as ciências documentais. Apoiar-nos-emos neste instrumento de trabalho, pois o catálogo é o objeto material e tangível que nos permite ter conhecimento da existência da biblioteca. Obviamente que preferiríamos conhecer e frequentar as grandes coleções camonianas de José do Canto ou de El Rei Dom Manuel II, in loco, presencialmente, ou a do conselheiro Tomás Norton, disponível também online no site da Biblioteca Nacional de Portugal. Todavia, na inexistência da biblioteca física, o catálogo da mesma será sempre o melhor mediador entre o investigador e a biblioteca. E mesmo que esse património bibliográfico esteja na posse do seu colecionador ou de uma instituição da memória, biblioteca pública, museu, fundação, torna-se sempre mais prático e útil, como veremos, o uso do catálogo bibliográfico. Seja ele uma mera lista de espécimes ou um inventário mais descritivo e até comentado e ilustrado. Como explica o seu autor, a lista de alguns catálogos está dividida em 4 partes. Passo a citar as palavras de Martinho da Fonseca. Compreende a primeira os catálogos de leilões, a segunda os de livreiros, a terceira o das bibliotecas públicas e associativas e a quarta os das livrarias particulares. Num total destes 4 categorias de catálogos, aproximadamente de 600 números. Diríamos exatamente 690, olhando, por exemplo, à tabela em cima à esquerda. Para a aproximação ao nosso tema, não contemplaremos aqui os catálogos das bibliotecas públicas. Das restantes 3 categorias, aproveitaremos os das bibliotecas particulares, que aglutinaremos com os catálogos de leilões. E porquê? Porque os de leilões podem se confundir com bibliotecas particulares. Por exemplo, os espécimes 8 e 15 são os catálogos de leilão de 2 notáveis bibliotecas, respectivamente a Tomás Norton, o atual núcleo, como se já disse, da Biblioteca Nacional, e a de Aníbal Fernandes Tomás, também considerada uma grande biblioteca. A única categoria eventualmente problemática será a dos catálogos de livreiros, pois estes poderão corresponder ou não a uma biblioteca de colecionador e que serão provavelmente um acervo comercial de diversas proveniências. Nos catálogos de livreiros, encontramos apenas 3 espécimes, com menção explícita, poderá haver mais, mas não estava expresso no catálogo, portanto eu não pude descobrir, de abranger um conjunto de temática camoniana. Decidimos incluí-los nesta estatística preliminar e também na série inventariada que realizamos e de que falaremos de seguida e que será publicada em anexo nas atas deste evento. Pois permitem-nos ter uma visão mais abrangente do colecionismo bibliográfico no século XIX, é aí que estamos situados, e
três primeiras décadas do século XX. Olhando quer para o gráfico, quer para a tabela, que no fundo expressam de maneira diferente quase a mesma informação, a tabela é um bocadinho mais completa, resumidamente, somando 11 catálogos de leilões, mais 3 de livreiros e mais 3 bibliotecas particulares ainda existentes na altura do inventário, portanto em 1913, temos o total de 17 catálogos de bibliotecas que incluem uma secção camuniana ou que são totalmente, integralmente coleções camunianas. No seu inventário, como se pode ver na tabela à esquerda, na data de publicação, a coluna ao meio, Martinho da Fonseca lista catálogos datados desde 1760 até 1913, a data da publicação da sua lista de alguns catálogos. Por nossa parte, procuramos complementar este inventário de Martinho da Fonseca de modo a melhor nos aproximarmos do que consideramos as grandes coleções camunianas. As nossas balizas temporais foram, de acordo com o que foi possível descobrir, entre 1772, o catálogo da Biblioteca Pessoal de Diogo Barbosa Machado, e 1935, a data de publicação do terceiro volume, que é onde está incluída a camuniana, a coleção camuniana, de Dom Manuel II. Haveria algumas ressalvas metodológicas a fazer, mas remetê-las-ei para as atas. Assim temos como instrumento de trabalho uma coleção de catálogos camunianos ou de temática camuniana. De 16 passámos a dispor de 48. No diapositivo podemos ver do lado direito a página dessa lista, de um catálogo de catálogos, no fundo, que efetuei, estão numerados e arrumados cronologicamente. Foi elaborado um índice simples, ao lado esquerdo do diapositivo está apresentado, embora em letras muito reduzidas, uma lista cronológica dos catálogos ordenados pela sua data de edição, que será o anexo 2 deste trabalho, o qual permite evidenciar desde logo que as datas dos catálogos coincidem com a data do falecimento dos colecionadores, no mesmo ano, portanto em que faleceram, ou no ano imediato. Tornou-se muito mais fácil, de facto, e metodologicamente mais útil a arrumação deste modo. Inicialmente eu tinha arrumado pela data de nascimento dos colecionadores, mas haveria mais dúvidas em relação às datas, nem sempre sabíamos a data de nascimento e não se tornava produtivo depois na exploração, na interpretação da lista cronológica. Portanto, esta opção parece ser a mais correta. Em relação a essa arrumação dos catálogos, pela data de publicação dos mesmos, excetuam-se 4 casos relevantes, mas que são relevantes pelo sentido positivo. O primeiro é John Adamson, que elaborou em vida o catálogo da sua camuniana, saiu em 1836, mas ele só viria a falecer em 1855. Portanto, ele próprio elaborou o catálogo da sua biblioteca, e que é a parte principal da sua biblioteca lusitana. Portanto, o seu catálogo não é uma mera lista de livros, como a maioria dos catálogos de leilão, mas uma bibliografia de erudito, com direito à introdução, tabela esquemática de edições camunianas e descrições de catalogação mais extensas e, por vezes, mesmo comentadas. Trata-se, portanto, de um bom modelo para bibliógrafos camunianos posteriores, como Teófilo Braga, que também vai fazer, e principalmente José do Canto, uma das camunianas minhas preferidas de estudo e provavelmente a melhor camuniana, em muitos sentidos, que existe. Veremos mais adiante. O segundo caso excepcional, em termos da arrumação dos catálogos por data de publicação, é o caso do romancista e bibliófilo Camilo Castelo Branco. Tendo falecido em 1890, a sua notável biblioteca foi vendida em 2 momentos. Em 1870, 20 anos antes, e em 1883, 7 anos antes do seu falecimento. A primeira biblioteca tratava-se de livros de facto mais raros, mais antigos e preciosos, incluindo manuscritos. A segunda, não tanto, embora também tenha uma secção de livros camunianos. O terceiro caso
é o do José do Canto, que já referimos por comparação com outros casos, que é, como John Adamson, o paradigma do bom colecionador que organiza, classifica e estuda os espécimes da sua coleção, interagindo com outros colecionadores e bibliógrafos, de modo a melhor organizar e também a colecionar o saber da sua biblioteca camoniana. Redigiu o seu catálogo metódico, expressão do título, em 1893, 3 anos antes de falecer. Falaremos dele com mais pormenor posteriormente. Do mesmo modo, e aqui remeto para o diapositivo que está a aparecer neste momento, procedeu Fernando Palha, o Conde de Santa Eulália. É um caso extraordinário que dava um filme, mas não há tempo para o referir, vou diretamente ao assunto principal. O catálogo da sua colossal biblioteca, abrangendo diversos saberes, foi redigido em 1896, em língua francesa, 21 anos antes do seu falecimento, e é considerado por muitos como exemplar, sobretudo na classificação e na organização dos saberes. Através dos lotes referentes à sua coleção camoniana no seu catálogo, lotes 1610-2272, que se consegue ver, talvez, no índice colocado à direita, podemos deduzir que possuía, no mínimo, 666 espécimes, muitos deles antigos e raros. A sua biblioteca encontra-se atualmente na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos da América, e, de facto, é um acervo preciosíssimo, com mais do que um exemplar do mesmo título da obra camoniana. Como se referiu, os catálogos estão listados pela data de publicação. Fornece-se ainda, logo a seguir à referência bibliográfica, podemos ver aí sublinhado ligeiramente um bocadinho a castanho mais escuro, fornece logo a seguir à referência bibliográfica a indicação do nome completo do colecionador, neste caso Fernando Palha, e o título de nobreza, se for o caso, Conde de Santa Eulália, e as suas datas de nascimento e morte. Por acaso não está no final, está no princípio, 1868, 1917. Segue-se-lhe a localização das páginas da camoniana, por vezes também a enumeração de lotes. É algo que eu gostaria de fazer exaustivamente, mas não está feito. Sobretudo, isto é útil quando a biblioteca, é o caso de Fernando Palha, são vários volumes e é uma colossal, é uma extensíssima biblioteca, em vez do estudioso, do investigador, andar à procura da secção camoniana, aqui já está indicado exatamente onde encontrar. Embora ainda estejamos a introduzir e a enquadrar o tema, já foram mencionados alguns nomes de colecionadores e de coleções. Alguns trataremos mais pormenorizadamente adiante, poucos, por causa do tempo. Outros apenas serão mencionados agora, através de uma lista de identificação dos colecionadores de grandes camonianas. Será o anexo 1 para as atas. Vemos aí o Diogo Barbosa Machado, que já foi destacado, o Morgado Mateus. Existiu um catálogo e uma biblioteca, e o catálogo da biblioteca que foi vendida, apesar de hoje em dia existir o Solar Mateus e ter uma biblioteca e estarem disponíveis online as referências bibliográficas, não tive acesso a este catálogo, mas foi uma biblioteca que existiu e que era importante, porque ele é o autor, como se sabe, da monumental edição dos Lusíadas em 1817. O número 3 é um único nome que eu tenho que confirmar, porque parece haver uma confusão, eventualmente, com o Conde de Samudães. Há um outro Conde de Samudães que terá nascido um pouco mais tarde, já no século XVIII, e talvez tenha havido confusão. John Adamson, falámos e voltaremos a falar. Tomás Norton era se eu tivesse sido mesmo seletivo e se tivesse centrado em camonianos, teria-me centrado na do Tomás Norton e na do José do Canto. É das mais interessantes a Tomás Norton, porque há imensa informação, há o catálogo e é, no fundo, o núcleo central da Biblioteca Nacional de Portugal hoje em dia. A grande camoniana é a camoniana Tomás Norton. José Gomes Monteiro, escritor e bibliógrafo, Visconde de Jerumanha, subejamente conhecido, Inocêncio, já falámos e voltaremos a falar, João Félix, não tão conhecido, João António Marques, é um caso interessantíssimo a estudar,
tem a ver com o Brasil, e na biblioteca onde está no Brasil tem uma sala com a sua identidade e com o seu retrato e o acervo da sua biblioteca, incluindo Camuniana. José do Cando, voltaremos a falar, Camilo também já referimos de passagem, figura multifacetada, mas também bibliófilo e bibliógrafo. Vejo que há aqui uma repetição ao ter feito a fotografia para este diapositivo, não há problema. Brito Aranha é o coautor com o Inocêncio do Dicionário de Literatura Portuguesa. José Ana Maria Nepomuceno, salvo e reescritor, não há muita informação sobre ele, mas tinha uma camuniana. Xavier da Cunha e a Carolina Michaelis, mais à frente, são duas pessoas, figuras que eu gostaria de incluir, mas que ainda não consegui informação. O diretor da Biblioteca Nacional e ela a grande luzista e camunista portuguesa. Não vou poder ser muito mais exaustivo. Teófilo Braga, subejamente conhecido. Depois temos o Conde Amial, o Conde dos Olivais, o que é o Monteiro dos Milhões, o dono da Quinta da Regaleira na altura. E talvez destacar apenas Fernando Palha, que acabámos de referir, e a de Dom Manuel. Eu falei só da de José do Canto e da Tomás Norton. Outra grande, enorme camuniana é a de Dom Manuel II. José do Canto, Dom Manuel II e o Tomás Norton. São bibliotecas que existem, que estão preservadas, e claro, a da Biblioteca Nacional é a única que está disponível online, através da PURB, que está disponível para ser consultada ou mesmo baixada, importada para dentro do computador. Vamos avançar para os colecionadores então. Há ali uma mulher no meio, a Condessa da Azambuja. Não é possível falar neste trabalho, mas daria um interessante trabalho. É a filha da Ferreirinha, a Dona Antónia Ferreira do Vinho do Porto, uma mulher riquíssima e que nesta fotografia se fez fotografar com um livro. É uma dama de sociedade, mas ou foi para a pose da fotografia ou foi mesmo porque ela gostava de livros, uma apaixonada por livros. Tanto é que ela tem uma grande camuniana. Quando, em meados do século XIX, Inocêncio Francisco da Silva publica o tomo V do Dicionário Biográfico Português, consagra nele uma entrada dedicada à Luís de Camões. Vou resumir isto por questões de tempo. Ele aproveita para fazer uma resenha, uma recensão crítica ao recente primeiro volume, os outros ainda não tinham saído, das obras de Luís de Camões pelo Visconde de Jurumanha, e de seguida Inocêncio configura-nos uma atmosfera nacional e estrangeira de estima pelas obras novas e antigas de Camões através do colecionismo. Portanto, vamos ver através deste excerto do Inocêncio no seu dicionário o que se passava na década de 60, portanto mais ou menos a meados do século XIX, em termos de relações literárias, amizades literárias, de troca de correspondência, de entreajuda na forma de obter livros, de colecionarem outras áreas, mas também os livros, as edições de Camões e os ensaios críticos ou os artigos de jornal sobre a vida e a obra de Camões. Alguns bibliófilos nacionais e estrangeiros, apaixonados das letras portuguesas e admiradores entusiastas do grande poeta, deram-se com afã a coligir quantos exemplares puderam obter das diversas edições das suas obras, mormente das que, por mais antigas ou por outras circunstâncias, se tornaram mais raras e estimáveis, como que levantando assim outros distantes monumentos à sua glória. À custa de perseverante solicitude e não menos de considerável dispêndio, chegaram a formar-se coleções notáveis, cujos possuidores trabalharam a competência por ampliá-las, tanto quanto os seus meios lhe o consentiam. Estamos em 1960, ainda não tinha sido inaugurado o monumento a Camões, nem celebrado o tricentenário da sua morte, 20 anos depois. Mas isto é uma forma também de monumento, de património, de valorizar o poeta nacional e, através de grandes coleções, de lhe erguer também um monumento celebrante. Ao tratar a figura do autor da coleção camoniana, José do Canto, a professora Maria do Céu Fraga
Onde é que isso está? Estava a dar aqui um salto. Conta-nos do fascínio de José do Canto e também da história da formação e ampliação da sua grande coleção, envolvendo um vivo intercâmbio cultural com alunos, colecionadores e intelectuais ou escritores como Castilho. Esse fascínio de Camões, que por vezes parece revestir-se de uma autêntica devoção ou culto ao poeta, expressão da professora Maria José Fraga, escrito em relação a São Miguel, ajuda-nos a entender melhor o mesmo sentimento a nível nacional. Penso que é legítimo fazer essa transferência, estamos a falar de Portugal. Transcrevo, então, isto deu um salto. Não sei se o diapositivo estava no sítio correto, se era o do Inocêncio, se era o do José do Canto. Agora sei que está correto. Por influência dos amigos, José do Canto já não se cinge aos livros, a edição rara que ainda não possui, e o estudo crítico continua a ser o seu principal interesse. Mas Camões era, naquele fim de século, uma companhia constante na vida dos portugueses, e a sua presença surgia onde menos se esperaria. O bibliófilo descobre também a variedade e o significado do prospecto das comemorações de 1880, das polémicas surgidas em torno da edificação e da inauguração do monumento a Camões e da sua estátua, das artes decorativas de cunho erudito ou popular, e até da caixa de fósforos ou bolachas que ostenta a efígie do poeta. Portanto, da edição antiga e rara à simples caixa de fósforos, as pessoas colecionavam algo de um poeta estimado, competem saudavelmente entre si, trocam espécimes das suas coleções, estão atentas ao que vai surgindo dentro e fora do seu meio. Sem dúvida que as efemérides, como as do centenário, antes, durante e depois, intensificaram a identidade nacional do poeta, estimulando a produção de uma extensa e variada bibliografia camoniana. As bibliotecas surgem, aumentam, enriquecem-se. Abreviando o que eu tinha aqui escrito, farei só uma pequena caracterização de quem são os colecionadores de grandes camonianas. Já referimos a alguns de passagem, já vimos a lista de uma forma rápida de cerca de 24 grandes coleções. Na lista de 24 colecionadores, a maior representatividade encontra-se na nobreza. São 10 figuras, portanto, da nobreza identificadas. Morgado Mateus, Sir Thomas Norton, 2 viscondes, o Visconde de Jurumanha e o Visconde de Correia Botelho, que é o Camilo, Castelo Branco, 4 condes e uma condessa, o Conde de Samudães, o Conde de Amial, o Conde dos Olivais, o Conde de Santa Eulália e ainda a Condessa da Azambuja. E acrescentaremos a este rol da nobreza a figura real de Dom Manuel II, provavelmente por serem mais abonados e disporem de tempo para dedicar ao ócio, para além das suas atividades, porque têm muitas atividades paralelas, a maior parte deles. O Visconde de Correia Botelho é popular e erudito romancista. Perdão, o Visconde de Correia Botelho é o popular e erudito romancista Camilo Castelo Branco. O Visconde de Jurumanha é, por exemplo, o autor das monumentais obras de Camões. Portanto, temos aqui alguém que é da nobreza, mas que tem atividades intelectuais, editoriais e de escrita literária. Passaríamos então de seguida a 2 ou 3 camonianas, porque não haverá tempo, eu fui demasiado ambicioso, terei que ficar só pelo enquadramento que já estabeleci e divulguei. Diogo Barbosa Machado, e podíamos dizer, e a sua biblioteca real no sentido de rei, de realeza, e nacional, porque ela torna-se uma biblioteca nacional. Considerado o primeiro grande bibliógrafo português, a sua erudição está patente na Biblioteca Lusitana, 4 volumes de bibliografia portuguesa, publicados entre 1741 e 1758. Portanto, é o nosso primeiro grande colecionador, dentro das balizas temporais que estabelecemos. E esta biblioteca visa abranger todos os autores, reunindo toda a informação bibliográfica disponível na época. Portanto, é um monumento. No volume 3, Barbosa Machado apresenta uma entrada de 7 páginas, interessante, digna de ser lida, sobre Luís de Camões. Não me alongarei aí. Resumindo o que tenho aqui nesta página,
O abade Severo, porque ele é um clérigo, é um colecionador de livros, sobretudo raros, e ao longo da sua vida reuniu com o maior critério uma livraria que integrava 5.764 volumes, onde se contava tudo o que de melhor existia na historiografia portuguesa. A sua importante livraria aqui, biblioteca, foi doada por Barbosa Machado ao rei Dom José para compensação da perda da Biblioteca Real no terremoto de 1755. Quando se dá o deslocamento, a fuga da corte portuguesa para o Brasil, essa biblioteca vai com o rei, a sua comitiva, e será o núcleo inicial da magnífica biblioteca no Rio de Janeiro. Passaremos de seguida a John Adamson, que já referimos em parte há bocado de passagem, porque ele era uma exceção no sentido de que tinha organizado a sua biblioteca e tinha elaborado com pormenor o catálogo da sua biblioteca, ainda vivo. Ele é de uma família influente britânica, nasceu nos finais do século XVIII, e o que nos importa, sobretudo aqui, destacar, para sermos breves, é que são duas as obras principais no domínio da camonística que convém destacar, e que são Memoirs of the Life and Writing of Luís de Camões, portanto, memórias da vida e dos escritos da obra de Camões, em 1820, e Lusitânia Illustrata, em 1842. Eu, como dei o salto, não sou eu que destaco, eu subscrevo, mas estes dois títulos é João Paulo Ascenso da Silva, num artigo muito bom sobre o John Adamson. Eu acrescentaria, no contexto da camonística, não o segundo, ficaria pelas memórias da vida e dos escritos de Camões, obviamente, porque tem a ver com Camões, e que ele agora vai explicar porque é que esse livro é importante, mas o segundo, a Lusitânia Illustrata, que tem mais a ver com a literatura portuguesa e não só com o Camões, eu substituiria pelo livro que vou referir a seguir, que é o catálogo da sua biblioteca. Portanto, João Paulo Silva refere que, em relação à obra Memoirs, as tais memórias da vida e da obra de Camões, que a sua publicação constituiu um verdadeiro marco na história dos estudos camonianos, por se tratar da primeira monografia europeia sobre Camões, nela se efetuando um estudo profundo e especializado da vida e obra do maior poeta português, muitas décadas antes da publicação dos trabalhos realizados por Richard Burton ou por William Stork. Para concluir, chamamos então a atenção para o catálogo da sua biblioteca, com o título inspirado no famoso bibliógrafo Barbosa Machado, que já referimos, que é Biblioteca Lusitana, or Catalogue of Books and Tracts Relating to the History, Literature and Poetry of Portugal, forming part of the Library of... e o nome do nosso autor, portanto, John Adamson. É o catálogo da sua biblioteca, como tínhamos dito, redigido em 1836, em vida do seu colecionador. Passamos de seguida ao Inocêncio Francisco da Silva, portanto, no fundo estamos com grandes bibliógrafos, os maiores bibliógrafos da literatura portuguesa, ao terem coligido o máximo possível, ao constituírem autênticas bibliotecas com a bibliografia da literatura portuguesa, mas dentro dessas grandes bibliotecas, as coleções camonianas. É o caso também do Inocêncio Francisco da Silva. Ele é o célebre bibliógrafo, autor do monumental Dicionário Bibliográfico Português. Ele não é só o autor, ele é o coautor, porque terá um continuador que fará do volume 10º ao 23 a sua obra, mas o que talvez seja menos conhecido é que o autor do dicionário foi também um bibliófilo, e que a sua paixão pelos livros e a sua arte em colecionar livros antigos, raros e clássicos, o impulsionou a criar uma copiosa biblioteca de que temos o catálogo. E de facto foi possível baixar da internet, e tenho no computador, e é bom que de vez em quando se consiga assim estas preciosidades. De sermos nós também colecionador
de livros e, neste caso, de catálogos. Penso que o slide era este. Não vou ler esta parte. Era para salientar que o catálogo está tão bem organizado e mesmo comentado que nós conseguimos saber com exatidão a quantidade dos espécimes e como estão distribuídos no seu catálogo. Vamos avançar só para mais uma camoniana, talvez a maior e mais completa camoniana que existe em todos os tempos e que não se dispersou, que não ardeu em nenhum acidente, que não foi destruída em nenhuma inundação ou num naufrágio, como terá acontecido com algumas bibliotecas, e que está muito bem preservada, acessível no catálogo online, não em e-book, mas só no catálogo para consulta, e também está estudada. É a Biblioteca de José do Canto, considerada a melhor e mais completa bibliografia relativa a Camões por um autor mais recente, António Joaquim Anselmo. E eu subscrevo. Estamos perante uma figura que soube ou pôde conciliar a atividade de rico proprietário açoriano com a atividade de apaixonado colecionador de livros, sobretudo sobre Camões, organizando-os, estudando-os com erudição. A história da Biblioteca Camoniana de José do Canto já foi contada pela professora Maria do Céu Frágua, assídua leitora da sua biblioteca em Ponta Delgada, em que nos evidencia o fascínio e culto de Camões, também vivenciado pelos habitantes da ilha de São Miguel. Desse ambiente de celebrações resultaram 2 catálogos em momentos distintos, mas consequentes, isto é, interligados, e é apenas isso que hoje aqui destacaremos. Cito a professora para recontar o momento triunfal e inspirador da coleção camoniana. José do Canto, quando se celebrou em Ponta Delgada o 30º da morte de Camões, os alunos do liceu da cidade pediram-lhe colaboração. Para corresponder à solicitação que lhe era dirigida, o ilustre micaelense percorreu a sua rica biblioteca e escolheu os livros mais diretamente relacionados com Camões e a sua obra. Organizou assim uma exposição, a 10 de junho de 1880, e ainda elaborou o catálogo respectivo, logo impresso com os primores tipográficos. Centenário de Camões, catálogo resumido de uma coleção camoniana, exposta na Biblioteca Pública de Ponta Delgada. As cerca de 200 de livros expostos constituem um núcleo da sua futura coleção, e entre eles encontravam-se algumas das mais importantes edições da obra camoniana. Este catálogo comentado e criado com intuitos pedagógicos evidencia já as características que irão ser desenvolvidas passados 15 anos, no futuro catálogo da grande coleção camoniana José do Canto. Vou dar aqui um salto. Ele terá colecionado não só livros antigos e raros e ensaios, mas todo outro tipo de produção passiva, de estudos sobre Camões. Assim, em 15 anos, a coleção de José do Canto atinge um volume e um valor imensos. São cerca de 4.000 as espécies descritas com pormenores de erudição e reflexão amadurecida. Para concluir, do catálogo resumido e embrionário, passamos a um acervo bibliográfico que é percepcionado como uma coleção camoniana, expressão do título, em que a organização dos espécimes sobre o tema são organizados, catalogados e descritos sistematicamente. Trata-se, de facto, de um catálogo metódico, outra expressão do título. Para concluir, uma muito breve e rápida nota sobre a importância, o valor dos catálogos. Muito haveria a dizer, mas não, o tempo não permite. Hoje em dia as bibliotecas e os museus dispõem de um instrumento comum que surgiu da necessidade de inventariar e classificar o catálogo. Todavia, em vez da tradicional separação entre referência e a exposição, referência seria o catálogo bibliográfico, a exposição seria a exposição, o catálogo da exposição do museu, linear e espacial, assistimos à criação de instrumentos de trabalho resultantes da síntese e do hibridismo, portanto, catálogos híbridos, no bom sentido do termo. O catálogo bibliográfico pode ser lido, mas também pode ser visto. É uma obra de referência e para pesquisa, de apoio e orientação de uma exposição, mas também é uma obra em si, estética, evidenciando a imagem da instituição que representa como uma marca, como se fosse uma marca da instituição.
Principalmente no caso do catálogo do livro antigo, é necessário apresentar o seu conteúdo bibliográfico, não apenas através de texto, mas recorrendo também à imagem, sobretudo o facsímile no passado, mas ainda atualmente, ou o fotograma, e acompanhado do comentário. O mais recente catálogo, é o que estamos a ver no diapositivo, em 2 volumes, da Biblioteca Camoniana Dom Manuel II, Camões nos Preus, Portugal e da Europa, coordenado pelo professor José Augusto Cardoso Bernardes, é uma edição exemplar pela qualidade do papel, da encadernação, pela organização, pelas introduções. Tem texto, a catalogação rigorosa por 3 bibliotecários da Universidade de Coimbra, tem, para cada espécime da coleção, tem um fotograma e a parte mais rica é de facto o primeiro volume, porque são 2 volumes, com ensaios que abrangem toda a obra, todos os géneros que constituem a obra de Luís de Camões. Muito obrigado. Continuação de um bom dia.